Seja bem-vindo ao nosso aulão sobre os temperamentos, esse assunto que eu sou apaixonada. A teoria dos temperamentos é uma ciência simbólica, mas Mariana, o que é uma ciência simbólica? O filósofo grego Hipócrates, lá em 460 a.C., ele já trazia essa comparação, essa simbologia. Sabe quando a gente lê alguma parábola de Cristo, mesmo você não sendo cristão, mesmo você não sendo católico ou evangélico, você escuta a palavra e sabe que aquilo é como se fosse uma história para poder exemplificar a verdade, para que as pessoas possam entender com mais facilidade a verdade. Então, a ciência simbólica, ela trata dessas realidades que o nosso entendimento não consegue alcançar de cara, que o nosso entendimento ficaria um pouco conturbado. A ciência simbólica, ela traz essa referência para que a gente possa absorver de uma maneira mais completa. E ele, o Hipócrates, foi quem começou realmente essa história dos temperamentos. Muita gente falando que tem outros fundadores, mas se você pesquisar direitinho, você vai perceber que começou essa historinha aí dos temperamentos realmente com Hipócrates, né? Em 460 a.C., só para lembrar que isso não é uma invenção minha, isso não é invenção de agora, isso não é modinha, isso foi esquecido, tá bom? O filósofo Hipócrates, ele entendeu que as reações, de alguma maneira, elas se repetiam. Então, ele já tinha o estudo clássico, né, dos elementos da terra, fogo, a água e o ar, que são elementos da natureza que não mudam. Então, o que ele fez? Ele pegou esses elementos, vou relembrar, tá? Terra, fogo, ar e água, esses elementos naturais, pois ele relacionou essas repetições dessas pessoas específicas com a repetição desses elementos, para poder explicar melhor essas reações das pessoas que se repetiam. A ciência simbólica dos temperamentos, ela nos traz algumas características dos elementos terra, fogo, água e ar, que são quente, frio, seco e úmido. Todas as matérias que não mudam, tudo que é matéria, possui essa relação quente, fria, seca e úmida. Então, todos esses elementos que são matéria, eles têm essa característica. Gente, isso aqui, para poder explicar melhor, a gente teria que entrar em metafísica, então assim é um pouco complexo. Então, a gente vai só entender por que essas características estão relacionadas com os temperamentos, tá bom? E com os elementos, ok? Tudo que é quente, ele expande. Imagina o fogo. O fogo, ele é muito quente e ele, em volta dele mesmo, você sente aquela expansão dele, essa quentura do fogo, né? Além de só do local onde está a chama, em volta do calor, em volta dessa chama, fica quente, tanto que você se queima só com esse calor. Se você chegar próximo a esse calor, só ali você já se queima, não é verdade? Então, tudo que é quente, ele expande. Tudo que é frio, ele contrai. Pensa, você coloca lá uma blusinha simplesinha e sai no frio. O que vai acontecer com você? Você vai ficar ali contraído para tentar se aquecer. Então, relaciona isso. Tudo que é frio, você vai contrair, vai colocar para dentro, né? O quente expande e o frio é o contrário, ele contrai. Tudo que é seco, ele tem uma certa resistência, certo? Imagina que seja uma terra seca, né? Quem é do Nordeste, quem tem essa relação com a terra, com o plantio, vai poder ter mais essa referência que eu tô passando para vocês. Mas se vocês andarem por aí num dia muito quente, aqui no Rio de Janeiro é bem quente no verão, você vai pisar e você vai sentir a terra seca. Ela é dura, né? Ela resiste mesmo, ela tem essa resistência. E tudo que é úmido
envolve os dias que estão mais frescos, mais úmidos. O que acontece conosco? A gente se sente num local mais agradável, né? A gente se sente mais envolto, né? Quando a gente está num local onde tem aquela nevoazinha, você se sente mais envolvido com aquilo. Então é mais gostoso, é mais leve, né? Ele envolve, ele espalha, né? Então ele envolve. Pensa nisso. Guarda nisso, tá bom? Não esquece disso. Então, finalmente, o que são os temperamentos? A gente já entendeu que existem os elementos e existem algumas características dos elementos. Mas o que realmente são temperamentos? Temperamento não é adivinhação, não é rotular as pessoas, pelo contrário, é uma ciência simbólica que estuda as reações humanas. Você coloca para fora quando você recebe um estímulo. Não tem nada a ver com colocar você dentro de uma caixa, tá certo? Significa apenas que você está correspondendo a um padrão, ok? Eles nascem conosco e não mudam de acordo com o tempo. Isso é bom lembrar também. Precisamos voltar a carregar conosco o nosso olhar poético sobre a vida, um olhar lúdico que nos ensina a viver de maneira completa e única. E a teoria dos 4 elementos nos permite isso, né? Olhar uma pessoa e ver nela, por exemplo, no fleumático, já estou adiantando para vocês, a essência da água, o que significa a água, que olhar poético essa água pode trazer para nós, né? Para descobrir o seu temperamento, a primeira coisa que você deve olhar é para a sua reação diante de algum acontecimento. É o que chamamos de impressão. Então, acontece alguma coisa e instantaneamente, sem pensar, você tem uma reação sobre aquilo que aconteceu com você ou com outras pessoas também, dependendo da situação, mas geralmente refere-se a você e pense em você. Quando nós estivermos falando aqui sobre que realmente as características de cada temperamento, você vai lembrar de pessoas, tá certo? E tudo bem, é assim mesmo que funciona essa ciência, é para te trazer uma consciência de si, uma consciência das outras pessoas também, tá certo? Por definição, temperamento é essa característica de reação a um acontecimento ou uma impressão. Bem lembrado quando você pensa que existem algumas variações, é verdade, mas aí nós estamos falando de personalidade e não temperamento, tá bom? Nessa caminhada em que a gente abre o nosso olhar, que a gente entra nessa magia poética do temperamento, não devemos ficar focados só nos pontos fortes ou fracos, e sim na análise das suas respostas diante das perguntas. A gente muitas vezes fica só pensando assim nas qualidades e nos defeitos, mas as qualidades e defeitos, isso aí vai variar, né? Vai variar de acordo com o meio que você está, vai variar de acordo com a sua criação, alguns pontos vão variar. Então é necessário que você possa focar na análise das perguntas que eu vou passar para você. Então você dá uma pausa no vídeo agora, pega um papel e uma caneta que a gente vai descobrir o seu temperamento neste momento. Pegou? Pegou o papel? Pegou a caneta? Então vamos lá. Primeira pergunta. Diante de algo acontecido, você se irrita com rapidez e força ou ao contrário, com lentidão e fraqueza? Acontece com você, você logo reage sem pensar? Ou acontece com você e você demora a processar aquilo e muitas vezes você reage, ou você pode até não reagir? Você se sente impulsionado a agir de imediato ou sente mais inclinado a esperar? Anotou aí a sua resposta? E essa impressão que você teve, essa reação, ela dura muito tempo ou ela vem e passa? Ela vem e fica pouco tempo. Os temperamentos colérico e sanguíneo eles são mais ativos. Então, se você respondeu que você
responde com facilidade, que já veio e você responde de volta, provavelmente você é um colérico ou um sanguíneo. Ou se você responde um pouco mais devagar, se você não é muito reativo, né? Ou se você recebe, demora a processar, e mesmo você respondendo, você demora um pouco a processar o que aconteceu, é possível que você seja um melancólico ou um fleumático. O colérico e o melancólico, eles são intensos e guardam muitas coisas, né? Já o sanguíneo e o fleumático, eles são pessoas leves, bem-humoradas e não guardam muitas impressões. Então anota aí quais são as suas respostas, viu? Vamos aqui dar uma paradinha e relembrar as características fundamentais de tudo que é matéria, que a gente falou lá no início. Dá uma esquecida agora a questão dos temperamentos e vamos voltar para a matéria. Tudo que é quente expande, tudo que é frio contrai, tudo que é seco resiste e tudo que é úmido envolve. Vamos falar agora sobre o elemento ar, o sanguíneo. O sanguíneo tem, por sua natureza, o elemento ar, que ele é úmido e quente, ele envolve e expande. Então os sanguíneos são aquelas figuraças que são super bem-humoradas, que não guardam nada, são esquecidas, porque esse movimento de expansão, ele faz com que a pessoa fique um pouco aérea, sabe? Imagina, expansão, o símbolo dele é o ar, né? Vamos lembrar disso, o símbolo do sanguíneo é o ar. Então, quando você pensa no ar, você pensa numa coisa assim, espalhada, você pensa numa coisa grande, não é verdade? Não tem nem muito assim, muita matéria necessariamente para você tocar como corpo, né? O ar é uma coisa que você não necessariamente consegue pegar, né? Você não consegue muito ver, talvez, né? Você sente, por quê? O ar, quando você respira, o que acontece quando você faz isso? Você inspira. Ele entra no seu corpo, ele traz oxigênio, ele dá vida no seu corpo. Então, os sanguíneos, eles têm essa característica de alegria, de vida, de encher a nossa casa, sabe? Quem tem um amigo sanguíneo sabe que ele é muito querido e que geralmente ele tem muitos amigos. É assim o sanguíneo, porque o sanguíneo, ele é envolvente. Ele não gosta de ficar sozinho, ele detesta ficar sozinho. Raros são os sanguíneos que pensam muito em viver a vida mais só, e aí já nem é muito sanguíneo. Isso aí a gente vai trabalhar mais pra frente, vamos pensar nessa possibilidade. Mas focando no sanguíneo puro, ele tem essa característica de envolvente, ele gosta de contar piada. O sanguíneo tem uma potencialidade muito engraçada. Ele pode estar no velório, ele pode estar chorando de tristeza porque perdeu uma pessoa e ele está naquela intensidade. Do nada, ele lembra uma piada que alguém da família contou, ou o próprio morto, por exemplo, contou, e aí ele começa a rir do nada. Ou ele muda de assunto na mesma conversa várias vezes. Isso é uma característica muito forte do sanguíneo. Então, se você tem essas características que eu te falei, e o sanguíneo, ele não guarda rancor. Raramente ele guarda rancor. É até um pouco, entre aspas, meio bobinho, sabe? Ele tem essa facilidade, porque ele não é contraído, ele é expansivo, tá bom? Fechamos o sanguíneo? Vamos para o elemento terra, o meu elemento, um elemento que eu amo, que é o elemento da vida, né? O elemento que ele é forte. Tô puxando brasa para minha sardinha. Sim, com certeza eu estou puxando brasa para minha sardinha. O elemento terra é a característica forte do melancólico. O melancólico, ele é frio e seco, ele contrai e ele resiste, ele é resistente. O melancólico, quando pensa e ele cisma com um negócio, é difícil tirar da cabeça dele. Porque você imagina o elemento terra, né? Ele contrai e resiste. Quando você pega um potinho, né, da areia do mar, por exemplo, da areia da praia, e você bota a água dentro desse potinho junto com a areia, ele fica ali entranhado, é difícil soltar ele, você tem que bater bastante, né? Pensa quando você vai furar um poço artesiano também,
tem que ser com força, né, para poder tirar aquela terra que está ali fazendo aquela pressão, né? Então, o melancólico ele tem essa característica de ser mais sério, de não fazer muitas brincadeiras, ele é uma pessoa mais rígida, é uma pessoa mais silenciosa, gosta de ficar sozinho a maior parte das vezes, né? Sentir solidão é diferente de gostar de ficar sozinho. O melancólico ele tem essa natureza que ele precisa até de uma certa forma ficar sozinho realmente para poder processar tudo que acontece no melancólico. O melancólico ele guarda, né? Ele tem essa característica de contração. Acontece alguma coisa com o melancólico demora anos para poder digerir tudo que aconteceu e ele trabalha dessa forma, é a característica do melancólico e tudo bem, é uma característica só, isso não te limita, você pode ser melhor do que isso, você pode transcender tudo que existe aqui como matéria, ele pode ser superado. Só para lembrar, no e-book eu tenho mais informações, mais fechadinhas sobre as questões da contração, da expansão, eu coloco tudo detalhadinho para vocês lá. Então, se você quiser se aprimorar sobre esse conteúdo, é só baixar o e-book, é inteiramente grátis, eu preparei com muito carinho para vocês. Vamos passar agora para o elemento água, o elemento dos fleumáticos. É uma beleza, né? O fleumático é aquela calmaria, né? Imagina aquele rio, né? Que ele vai, aquela corrente, aquele barulhinho de água gostoso, né? Qual é a característica da água? A água é fria, aconchegante e ela é úmida, né? Ela tem essa característica de umidade, né, que o sanguíneo também tem. Então muitas vezes eles ficam ali do lado, um equilibrando o outro, né? Então imagina um fleumático com um amigo sanguíneo, ele deve ficar assim: gente, esse cara é muito doido, pra que isso? Porque o fleumático é uma pessoa calma, sabe? Tem aquela música, Be Happy, eu sou feliz, eu tô ali, eu tô muito alegre. O fleumático, como a água, ele tem essa característica de adaptação. Então, se ele precisar fazer mudanças, raramente ele vai sentir muito, porque ele não tem característica de contração, né? Ele é envolvente, então ele não guarda, gente. Fleumático, para guardar, tem que ter sido algo muito sério mesmo. Claro, que ninguém é de ferro, ninguém é maluco de ser trouxa, de se ficar sendo passado para trás, não é verdade? Então, não é porque é fleumático que ele não vai se sentir chateado com nada disso. A diferença é que o fleumático, ele leva tudo na boa, ele, quando tem alguma reação sobre aquilo que ele está vivendo, ele tem uma reação leve, ele absorve as coisas de uma forma diferente. É só você pensar no elemento água, né? Quando a água ela tá numa ribanceira, ela vem com toda a força, mas se ela tá ali no riozinho, só com algumas precipitações, ela vai calma, tranquila. Então, o fleumático tem essa possibilidade de adaptação. Então, se você é uma pessoa muito adaptável, é calma, você é tranquilão, você provavelmente será fleumático, viu? E eu encerro essa explanação sobre os elementos relacionados aos temperamentos com o nosso fogo, né? Um colérico é aquele que tira tudo de dentro de si, aquele expansivo, né? O fogo, ele é quente, ele é resistente. O fogo, ele tem uma característica muito legal, assim, que ele é forte, né? Ele é presença, ele chegando, né? O colérico, ele é muito intenso. Pensa numa queimada, por exemplo, né? Quando ela passa, ela tá descontrolada, ela vem, ela lambe aquela floresta e transforma tudo em cinza. Então, o colérico, ele mal trabalhado, ele não tem muita segurança, não. Ele vai, fala, ele guarda tudo, ele é rancoroso, costuma fechar-se muito em si mesmo. Por causa dessa questão da resistência, é difícil colocar alguma coisa na cabeça do colérico. O colérico, ele tem que se conscientizar por si mesmo, senão ele não acredita, né? Mas em compensação, o colérico pode ser aquela brasa, né, que aquece no frio. Então,
tudo tem dois lados, gente. E pensar que cada elemento ele tem aquela intensidade louca e ele tem a tranquilidade, né? O ar, por exemplo. O ar ele pode se transformar em uma ventania que quebra tudo, mas ao mesmo tempo ele pode se transformar num ventinho na beira da praia que refresca o nosso calor. Entenderam? Então tudo tem dois lados, né? O melancólico tem essa característica de terra. A terra ela pode ser maleável e virar um vaso lindo através da argila, uma coisa transformada, maravilhosa, quando ele pode ser aquela terra seca, dura, que tem até rachaduras de tão forte que é impenetrável. Então todos os elementos eles têm essas características que dão essa compensação e cabe à pessoa que entende o seu temperamento, que tem consciência de si, amadurecer e trabalhar, né, o seu temperamento. Como eu falei, né, cada temperamento possui seus elementos, terra, ar, fogo e água, que lhe dá uma base de ação. O grande segredo para encontrar o seu temperamento é olhar através das características ou os aportes, né? O que são os aportes? Nós vamos ver já já. Agora nós vamos falar sobre os aportes. O que são os aportes, gente? Que nome maluco é esse? Calma, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aporte significa contribuição, colaboração, como falamos no início, né? A pessoa só pode nascer com um temperamento, porém existe essa possibilidade de contribuição de um ou de outro temperamento e vocês vão entender e nós vamos sair daqui conscientes nesse aulão do nosso temperamento, tá bom? Fiquem calmos e tranquilos. E qualquer dúvida também é só colocar aqui no comentário que eu vou responder com todo carinho e todo amor e toda a atenção para você, tá certo? Isso acontece quando você não se identifica necessariamente com a totalidade do temperamento, né? Por exemplo, existem fleumáticos que eles são um pouco menos fechados, assim, e menos silenciosos e são mais expansivos. Então, por que um fleumático ele é mais expansivo? Porque o melancólico ele é diferente do outro melancólico, né? Por quê? Por causa desses aportes. O primeiro aporte que nós vamos trabalhar é o aporte do sanguíneo. Vamos começar pelos sanguíneos. O que é o aporte? Vocês estão vendo que tem embaixo no gráfico tem assim, quente e úmido. Quente e úmido são características do sanguíneo. Lembra que nós falamos antes, né? E aí você pode ser quente sobre úmido ou úmido sobre quente, né? Quente sobre úmido ou úmido sobre quente. O quente sobre úmido, o que ele é? São pessoas que anseiam sempre por novidade, que são bastante expansivos, que necessitam se comunicar, que necessitam falar, que é um pouquinho dessa característica da umidade que traz essa expansão. Então ele tem essa necessidade de colocar para fora. Então ele é quente sobre úmido. Já o úmido que está aqui na lateral, sobre o quente que está em cima, são pessoas sociáveis, criativas, receptivas, porém bastante dispersas. São pessoas dispersas e indecisas. Por quê? Porque essa característica de umidade, ela dá essa expansão, né? Como eu falei. Quente sobre úmido, com aporte seco, que é um aporte fleumático, e do melancólico, são pessoas que têm tendência a uma ação e produtividade, né? Porque ele é mais seco, então ele é expansivo, mas ele é mais rígido. Tá certo? Agora vamos para o colérico. O colérico, ele tem as características dos aportes quentes e seco. Quente sobre seco, ele não é tão rígido. Ele possui uma facilidade de liderança, mas com a suavidade, a quentura ajuda a expansão. Então, ele tem facilidade para falar, certo? Isso a gente precisa entender que quem é quente tem uma facilidade boa para poder falar. Seco sobre quente são pessoas mais rígidas, inflexíveis, mais irritados. A secura traz uma predominância e oferece resistência em relação ao mundo exterior. Então, às vezes é um colérico que é mais retraído como melancólico.
Então ele pode pensar que ele é melancólico, mas na verdade não, ele é colérico, ele não é melancólico. O quente sobre seco com aporte úmido, lembra que o seco é o contrário do úmido, né? Então ele tem um pouco da característica lá de quem? Do sanguíneo, certo? São ainda mais flexíveis, são pessoas mais flexíveis. A umidade permite que ele seja mais sensível, mas um pouco menos rígido, né? Porque o colérico tem essa questão do senso de justiça, principalmente em relação a si, né? Esse é um dos defeitos do colérico, né? Agora, os fleumáticos. O úmido sobre frio é uma característica muito legal do fleumático e pode até ser confundido um pouco com sanguíneo, justamente porque a umidade ela prevalece, né? E o sanguíneo ele tem essa questão da umidade bem forte nele, né? E pode até ser confundido um pouquinho, porque ele tem mais um pouco essas características de expansão, né? Então pode até ser considerado, achar que em algum momento ele é sanguíneo, mas na verdade não é, ok? Na verdade ele é fleumático. Prevalece uma sensibilidade, um envolvimento, porém são sensíveis a influências externas e podem parecer desatentos, né? São mais alegres e costumam deixar o clima do ambiente sempre para cima. São pessoas que gostam de fazer piada, enfim. Frio sobre úmido, prevalece a rigidez do gelo. São mais profundos, introspectivos e tendem a condensar. Então são aqueles fleumáticos que eles são mais fechados, quase parecido com o melancólico. E aí você vai ficar assim, pensando, gente, mas será que eu sou fleumático ou se eu sou melancólico? Então você tem que perceber nas estruturas do elemento para poder realmente diferenciar. E o frio sobre úmido com aporte seco possui uma certa estabilidade dada pela secura, são emotivos, mas com distanciamento. Diante a uma impressão externa, buscam entender, elaborar para depois colocar para fora. Então, eles pensam muito, eles raciocinam muito, podem ser até chamados um pouco de calculistas por causa disso, porque ele tem essa questão do frio, que é da rigidez, sobre o úmido, então prevalece o frio, e ele ainda tem um aporte seco, então ele é um pouco mais rígido. O melancólico, ele pode ser seco sobre frio, que são mais meticulosos, perfeccionistas, organizados, são ousados, pensam bastante antes de agir, então eles podem ter até um pouco essa questão do calculismo, viu? Já o frio sobre seco, eles são introspectivos, calmos, cordiais, tendem a ser um pouco mais materialistas e não gostam muito de aprofundar as relações, então ele gosta de ficar sozinho mesmo, ele gosta de curtir a solidão. A última classificação do melancólico é o frio sobre seco com aporte úmido. Se parece com o fleumático, porém ele se aprofunda mais nas relações e nas coisas. Lembrando que o melancólico ele tem essa tendência a guardar as coisas. Se você tem essas características de umidade e você não guarda as coisas, você provavelmente é fleumático. Estão conseguindo entender? Mais importante que saber de cor o seu aporte é identificar o seu temperamento, seus pontos fortes e fracos para poder trabalhá-los. A tomada de consciência de si é o objetivo da teoria dos temperamentos. Se você não tem consciência de si, você não consegue se melhorar, você não consegue se superar. Então, para que descobrir essa coisa de temperamento? Para que você possa analisar quais são as suas limitações e superá-las, né? Nós somos seres que nós não nascemos encaixados, nós somos seres de transformação. Como melhorar os pontos fracos de cada temperamento? O colérico possui, pela sua natureza, 4 principais pontos de trabalho interior: o orgulho, a cólera, a hipocrisia, a falsidade ou dissimulação e a insensibilidade. Buscando controlar tudo, o colérico perde o domínio de si mesmo. Isso é muito verdade. O colérico ele tem essa tendência, essa explosão. Lembra do fogo? Quanto mais coisa você coloca no colérico, mais ele explode, né? Mais o fogo explode. O colérico é chamado a se desenvolver no lado afetivo de maneira a trabalhar em si a caridade e a compaixão. Coloco aqui a caridade não como um olhar para você dar coisas ao outro. É importante? É importante. Porém, a caridade aqui
tratar o outro de uma maneira caridosa, né? Pensar nisso, se colocar no lugar do outro, coisa que o colérico tem muita dificuldade de fazer. Para um amadurecimento verdadeiro do colérico, ele precisa possuir pessoas em volta que lhe queiram bem e que ele possa ouvir com o coração aberto e humilde para que ele mesmo tire as suas próprias conclusões e ele melhore. O colérico, ele é fechado em si mesmo, ele não aceita que as pessoas cheguem para ele e façam correções. Sabe aquela pessoa que você vai colocar para ele uma situação, ele logo é reativo e já ficou ofendido porque você falou dele e na verdade você só estava querendo dar um toque e a pessoa não aceitou? Então, provavelmente essa pessoa é colérica. Então não vai adiantar. Com o colérico não adianta muito essa questão do diálogo. Ele não absorve, ele não tem compaixão se ele não trabalhar isso nele. O colérico, ele deve buscar ser a brasa que aquece no dia de inverno, ao invés do incêndio que destrói tudo que vê. Isso é o ponto de equilíbrio para a vida plena do colérico. Então ele precisa dessa brandura, ele precisa dessa umidade. O colérico precisa buscar características de umidade para poder colocar-se no centro e ser uma pessoa mais madura e mais equilibrada. E como vai ser isso? Ele precisa trabalhar isso todos os dias, assim como todos os outros temperamentos. É uma escolha diária. Já o fleumático possui uma tendência à passividade, preguiça e insensibilidade. Ele não percebe que ao não combater a sua tendência à paralisia física e moral, instala-se ainda mais forte nos prazeres corporais. O fleumático, ele tem essa característica da água, né? Você precisa ter o desnível do local para a água poder ter o movimento e assim chegar onde ela precisa chegar. É uma característica do fleumático que ele precisa trabalhar. Todo fleumático que busca uma maturidade pessoal precisa combater a preguiça com práticas de disciplina e nutrir a inteligência. Como fazer isso? Sendo estudioso, se esforçar. Vai ser ruim, vai lutar contra si, mas é necessário que o fleumático ele tenha essa característica, ele busque cada dia mais ser mais inteligente, conhecer as coisas para poder justificar em si e não ficar acostumado e acomodado nas suas próprias convicções. Ele precisa trabalhar a insensibilidade com a compaixão, sair de si, do seu egoísmo e pensar em um bem coletivo, né? O fleumático, que ele é uma mãe, ele é um pai de família, ele precisa pensar no bem coletivo da família, né? Procurar exercitar o seu olhar de compaixão, sempre olhar para o filho, para o colega de trabalho, com um olhar de compaixão, senão ele não funciona dentro daquele ritmo ali coletivo, ele se fecha em si mesmo e fica ali paradão. Já o melancólico possui uma tendência ao desânimo, orgulho, tristeza e ao pessimismo, é verdade. Sofri muitos anos com pessimismo e luto todos os dias contra isso, viu? Partilha. Remoer as tristezas em seu interior só torna o melancólico mais propenso ao desânimo e ao desespero. Tudo nele é acumulado interiormente com muita pressão que certamente em algum momento virá para fora como um ataque de raiva, de choro ou uma doença física ou mental, né? O melancólico tem que tomar muito cuidado, ele não pode guardar só para si, ele precisa ter alguém, algum terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra que ele confie para ele externar esses sentimentos. E aí o melancólico, depois que ele externa, ele escuta aquilo que ele falou e ele raciocina com aquilo. Enquanto fica dentro dele, ele não consegue colocar para fora. Então ele precisa falar para poder entender essas tristezas interiores, entender tudo isso que está acontecendo interiormente, para poder botar para fora. Chorar e remoer as mazelas do mundo, e as suas principalmente, só reforçam seu egoísmo e sentimentalismo, deixando assim de amar e servir, porque aí o melancólico fica preso em si mesmo. Sentir a tristeza não vai resolver o problema, então você ficar parado ali na tristeza não vai trazer o movimento, e aí a terra você coloca e ela para, né? Ela não vai, ela não tem ação. A terra não tem característica de ação, assim como o fogo, que ele vai, ele se alastra, né? E assim como o ar, ele expande.
Nem a terra, nem a água, eles têm essas características. Então, ele fica ali fechado no seu egoísmo. Então, é muito perigoso. O melancólico, ele pode ser muito egoísta. Grande remédio para aliviar as dores interiores do melancólico são o exercício da esperança, da alegria, que devem ocupar sua mente também com um trabalho virtuoso. O melancólico, ele deve procurar as virtudes para se estabelecer, né? A virtude da temperança, precisa do exercício mental, o exercício interior da esperança para combater o pessimismo, porque senão, cada dia mais, ele vai afundando em si próprio e fica ali fechado, condensado, né? Frio em si mesmo. A humildade em deixar-se ser conduzido e abrir mão de suas vontades ajuda o melancólico a recobrar as suas forças. É muito importante. O melancólico, como ele é terra, como ele se fecha e ele é seco, ele às vezes costuma não ser muito humilde porque ele é fechado em si mesmo, ele não se abre, né? Então ele precisa trabalhar essa humildade em deixar-se ser conduzido. Já os nossos sanguíneos possuem uma inclinação à vaidade, inveja, ciúmes, medo, gozo, preguiça diante dos esforços da vida. Ei, rapaz, se bota num jeito, rapaz, é aquela pessoa meio doida, né? Você vê, gente, que pessoa maluca. Com certeza não é doideira, com certeza ele é só sanguíneo. Só isso, gente, só isso. Para o amadurecimento do sanguíneo ir acontecendo, ele deve exercitar diariamente os sentidos, ele deve aprender a refletir sobre as questões interiores, principalmente no falar e no agir. O sanguíneo, ele é expansivo, ele é ar, então ele pensou aqui, puf, falou. Então ele precisa trabalhar isso, a gente precisa pensar, a gente precisa solidificar o que precisa falar, então é necessário que o sanguíneo, ele pense, né? Ele amadureça nessa questão do falar e do agir. Deve empenhar-se em finalizar os trabalhos propostos, mesmo os que não estão lhe trazendo benefícios, né? O sanguíneo é a expansão, né? Então ele tem muita inclinação a começar uma coisa e parar, começar uma coisa e parar. Então ele precisa trabalhar isso e colocar essa firmeza para ele. Buscar sair de si, abdicando de suas vontades por um bem invisível, tais como atos de caridade, sem serem divulgados, porque o sanguíneo pode ter essa problemática de querer aparecer. Procurar manter-se em companhias boas e virtuosas, assim serão motivados todos os dias a praticar as mesmas. O sanguíneo, principalmente o sanguíneo, ele precisa trabalhar muito forte essas virtudes, né? Da sabedoria, o entendimento, a paciência, porque o sanguíneo é meio que vamos lá e vamos acontecer, sendo que a vida não é assim, a gente precisa trabalhar isso todos os dias. Descobri o meu temperamento e agora? Eu descobri meus pontos fortes, descobri meus pontos fracos e o que eu vou fazer com isso? Agora eu vou trabalhar, arregaçar as mangas e seguir em frente e pensar certinho, o que eu preciso melhorar eu vou buscar. E é movimento. A vida exige da gente esse movimentar-se. A vida exige da gente essa melhora diária. Então comece a trabalhar os seus pontos fortes e os pontos fracos. Os temperamentos referem-se diretamente às reações humanas e à sua relação com o mundo à sua volta. Os temperamentos referem-se diretamente às relações humanas e à sua relação com o mundo à sua volta. Então, você descobrindo o seu temperamento, descobrindo o temperamento da sua esposa, do seu marido, do seu filho, e aí você vai entender porque o outro tem uma reação diferente da sua, aproveitando esse momento, né? Para dizer para você, assim, até como um certo testemunho da minha parte, sempre me senti muito diferente das outras pessoas, eu sempre fui muito fechada, sempre recebi as coisas de fora e guardei muito para mim. Então, quando eu descobri o meu temperamento, foi como se eu me libertasse, como se houvesse uma libertação e eu passei a entender melhor as pessoas. E é claro, eu não sou perfeita, eu ainda estou trabalhando todos os meus defeitos, todos os meus pontos fracos, mas
Eu hoje dou graças a Deus por eu ter esses pontos fortes, e eu sei que esses pontos fortes me fazem um ser único, né? Esse ser Mariana Saldanha, que aqui vos fala e está aqui dividindo algo que ama de paixão, que tem fascinação, que é a ciência dos temperamentos. Encerro esse aulão com a frase de Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, mãos à obra. Conhecer o seu temperamento, conhecer o seu ponto forte, conhecer o seu ponto fraco, é hora do trabalho, é hora de trabalhar as virtudes, é hora de entender aonde você precisa trabalhar mais e, aceitando que você é dessa forma, se superar e se superar. Não no ponto de querer ser melhor que ninguém, mas querer ser melhor para si e para os outros que estão à sua volta, porque se você busca um ponto de melhora, um ponto de equilíbrio, todos os que estão à sua volta vão ter benefício disso, não é verdade? Então fiquem com Deus, até o próximo aulão. Não se esqueçam de baixar o e-book que eu preparei com todo carinho para vocês, aprofundando mais essa nossa conversa aqui. Então o e-book ele é um complemento de tudo que eu falei aqui nesse aulão. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o seu comentário aqui, sua mensagem, para que outras pessoas possam comprar também esse aulão para poder receber esses benefícios, que é o primeiro passo do autoconhecimento, que é conhecer os seus pontos fortes, os pontos fracos, sabendo e tendo consciência de si e do seu temperamento. Esse é o primeiro passo para um bom trabalho de autoconhecimento. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!